Olá, amigos. Aqui quem fala é o professor Marcos Vinícius Borges Alvarenga. Sou especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade ATAME. Sou advogado militante no direito privado e nesse semestre vamos ter aí o desafio de caminhar juntos na disciplina de Direito Empresarial 1. Mas antes a gente precisa conversar um pouco a respeito de como será o nosso plano de ensino e como será o decorrer da nossa disciplina durante o semestre. Nossa disciplina ela contém carga horária de 60 horas e dentre essas 60 horas a gente vai ter 20 encontros, 20 encontros para estudar toda a disciplina contida na ementa. A ementa está dentro do plano de ensino que vocês poderão acessar no ambiente virtual de aprendizagem, e cada encontro vai acontecer da seguinte forma: a gente terá um roteiro da aula, a aula gravada, e teremos um momento ao vivo também e a resolução de uma atividade. No final de cada ciclo, vai ter uma VA, uma verificação de aprendizagem, e essa verificação de aprendizagem valerá 50 pontos. No plano de ensino tem as datas correspondentes a cada aula e a cada avaliação, tanto de primeira VA quanto de segunda VA e a terceira VA. É importante você se atentar ao prazo, principalmente se você perder alguma dessas avaliações, para que você possa requerer na direção do curso a solicitação de prova substitutiva. Lembrando que você tem um prazo para requerer essa devolução, essa substituição de prova, para que você possa fazê-la de novo. Pois bem, pessoal, feito essas considerações iniciais, feito essas falas iniciais, eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre o direito empresarial. Pessoal, apesar do direito empresarial ser uma das disciplinas, uma das ciências jurídicas, uma das disciplinas do direito que tem a característica mais moderna, mais inovadora do direito, os traços do direito empresarial eles são bem antigos. Existia, antes de se falar em codificação do direito, antes de se falar de lei escrita, já existia traços do direito empresarial. Então, apesar do direito empresarial ser essa ciência inovadora, ser um ramo do direito que pauta pela simplicidade, pela inovação, pelas novidades que ele traz, antes de tudo isso, ele é um direito histórico. O que significa que dizer que o direito empresarial é um direito histórico? Significa dizer que ele sempre esteve presente dentro da história das civilizações, dentro das histórias de cada povo. Então ele sempre esteve presente. E a primeira civilização, a primeira sociedade que começou a desenvolver, começou a estruturar o direito empresarial, foi a sociedade mesopotâmica. A Mesopotâmia, ela era regida por um código, Esse código era chamado Código de Hammurabi, ou Lei do Talião. Lembra daquela Lei do Talião? Olho por olho, dente por dente. Esse é o Código de Hammurabi. Então, no Código de Hammurabi, eu já tinha normas e regras que organizavam o comércio local, organizavam a atividade empresarial, organizavam a atividade comercial. E dentre essas atividades comerciais, duas características fortes, anotem aí, duas características fortes que eram presentes dentro do Código de Hammurabi, era a questão do contrato de empréstimo a juros. Então, naquela época, a gente já tinha contratos mercantis, contratos empresariais, e esses contratos empresariais eram contratos de empréstimos a juros e contratos de sociedade.
contratos entre sócios. Então eu tinha toda essa figura, né, essa figura de proteção do direito mesopotâmico através do Código de Hammurabi. Então, caminhando um pouquinho dentro da história, caminhando um pouquinho dentro dessa linha reta aí da história, a gente pode analisar o direito comercial, o direito empresarial dentro da civilização romana. Na civilização romana, existia aquilo que chamamos de Lei das 12 Tábuas. Essas leis das 12 tábuas dividiram o direito em dois grandes grupos, o direito público e o direito privado. Então, o direito empresarial, o direito comercial, ele estava englobado naquele outro ramo que era o do direito privado. E esse direito privado, ele ainda estava sobre uma forte influência, né? Ele estava sobre uma pressão de um outro ramo que existia dentro do direito romano, que era o direito canônico. Ou seja, a igreja, né, através de regras, através de leis, ela também exercia imposição, né, exercia controle da atividade comercial. Então, até aí, a gente teve dois grandes marcos, o Código de Hammurabi na Mesopotâmia e o sistema romano, marcado por uma forte influência do direito canônico. Mas até então, o direito empresarial era um direito muito frágil, era um direito que não tinha uma estrutura muito rígida. Então, pensando nisso, com o advento da Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, na fase mercantilista, né, na Idade Média, a gente viu que havia, então, a necessidade de se ter um regramento maior, um regramento mais rígido, um regramento que desse mais segurança para quem exercesse a atividade comercial, para quem exercesse a atividade dos atos de comércio. Então, até então, um período empresarial que foi marcado na sua totalidade, na sua grande maioria, por costumes, por regras locais. Agora, em 1807, com o Código de Napoleão, Código Francês de Napoleão, inaugura-se uma nova fase no direito comercial, inaugura-se aí uma nova fase no direito empresarial. Essa fase é marcada por aquilo que a gente chama de teoria dos atos de comércio. O que significa essa teoria dos atos de comércio? O Código Civil Napoleônico, o Código Francês de 1807, ele dizia, né, ele impunha que para ser considerado empresário, para ser considerado comerciante, eu tinha que exercer determinadas atividades comerciais. E aí, essas atividades comerciais eram um rol que estava descrito em lei pelo Código Civil francês, e quem exercesse essas atividades comerciais, ela podia ser considerada empresário, né? Ela podia ser considerada comerciante. Então, pessoal, eu tinha uma série de atividades, eu tinha uma série de atos, né, que se enquadravam dentro do conceito de atividade empresária. Dessa forma, qualquer coisa que estivesse fora desse rol, fora dessa lista, fora desse enquadramento, eu não poderia ser considerado como atividade de empresa, atividade comercial, atividade de empresário. Só que ainda assim, o direito empresarial ele sofreu uma limitação muito grande, porque há muitas pessoas que exerciam, né, algumas atividades de comércio, né, de compra e venda, troca, eles não estavam enquadrados dentro desse rol, dentro dessa lista que o Código francês previa. Então, o que acontece? Existia muitas pessoas que ficavam de fora
dentro desse enquadramento. E aí, pensando nisso, na Itália surgiu a chamada teoria da empresa. Então, o que essa teoria da empresa diz? Ela vai inovar, ela vai dizer para nós que o empresário, o comerciante, não é só aquele que tem uma lista, né? Não é só aquele que pratica uma atividade enquadrada dentro de uma lista, mas é toda aquela pessoa que pratica qualquer tipo de ato de comércio, seja uma prestação de serviço, seja uma atividade de compra e venda, seja uma atividade de troca, mas qualquer pessoa que pratique atos de comércio, de acordo com essa teoria da empresa, ela vai ser considerada empresária, ela vai ser considerado comerciante ou empresário no seu sentido da palavra. Então, a partir do Código Civil Italiano de 1942, os modelos empresariais, os modelos de direito empresarial passaram a seguir essa teoria da empresa. Não foi diferente no Brasil. O Brasil, com o Código Civil de 2002, ele adota a chamada teoria da empresa. Por que adota a teoria da empresa? Por ela ser mais abrangente que a teoria dos atos de comércio. Ela abrange agora atividades econômicas, atividades de prestação de serviço e toda atividade que não era antes enquadrada em uma lista como era feito dentro da teoria de comércio. Então, até aqui nós estudamos as três teorias do direito empresarial. A primeira fase do direito empresarial é marcada pelo sistema mesopotâmico do Código de Hammurabi e também pelo sistema romano. Esses sistemas eram totalmente baseados nos usos e costumes, né, do direito empresarial. A segunda fase do direito empresarial, ela se inicia em 1807 com o Código Civil francês de Napoleão, e aí inaugura, junto com esse Código Civil francês, a chamada teoria dos atos de comércio. Ou seja, o empresário, para ser considerado empresário ou comerciante, ele precisaria estar descrito, né, num rol taxativo, né, num rol impositivo que não poderia ser mudado para que ele fosse considerado empresário. Então, em 1942, na Itália, surge a chamada teoria da empresa, com o Código Civil italiano, e essa teoria da empresa ela é totalmente mais abrangente, ela veio para dar aí segurança e modernidade ao conceito de empresário. E agora a gente vai estudar empresário não só do ponto de vista de uma lista, de um rol, mas agora o empresário é todo aquele que exerce atividade empresária, exerce atividade de comércio. Então vamos estudar agora como que funcionou a evolução do direito empresarial no Brasil. Pessoal, o direito empresarial no Brasil, os marcos regulatórios do direito empresarial, nós temos como principal marco regulador, o principal marco de estrutura do direito empresarial, o Código Comercial de 1850. Esse Código Comercial, ele tratava da parte de direito de empresa, dos atos de comércio e também de navegações. Ele tratava como eram as relações de navegação, as relações do comércio marítimo, regulava também regras sobre embarcações, regras sobre mar territorial. Então ele regulava muitas situações que eram situações de comércio. Mas o grande vacilo, o grande erro desse Código Comercial de 1850 foi ter adotado a teoria dos atos de comércio. Porque essa teoria dos atos de comércio classificavam dentro do ordenamento jurídico brasileiro como sendo empresário algumas pequenas pessoas,
eram poucas pessoas que eram caracterizadas como empresários, porque lembrando que a teoria dos atos de comércio, ela caracteriza-se por ter uma atividade listada, né? Ter uma atividade que era alocada dentro de uma lista. Então, o Código Civil, o Código Comercial brasileiro, ele é um código que já entrou em vigência, defasado por conta da teoria dos atos de comércio. Então, pessoal, com o surgimento do Código Civil de 2002, ele inaugura uma nova fase, uma nova era do direito empresarial. Essa parte do direito de empresa, do direito de comércio, que já estava ultrapassada com o Código Comercial de 1850, ela foi revogada pelo Código Civil de 2002, que foi adequado pela teoria da empresa, essa teoria mais nova, essa teoria mais moderna, que veio lá do Código Civil italiano de 1942. Então, hoje, o nosso Código Comercial, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, ela não existe mais, ela não tem vigência mais. Ela foi revogada pelo Código Civil de 2002. Mas ainda assim, o nosso Código Comercial, ele está em vigência na parte que trata do comércio marítimo, na parte que trata de navegações, de comércio, de embarcações. Então, toda essa parte ela ainda está em vigência do Código Civil de 1850. Mas aquela parte que trata do direito de empresa, da regulação do comércio, da regulação da atividade empresária, eu vou encontrar todo esse regramento no Código Civil de 2002, a partir da leitura do artigo 966 e diante. Então, toda atividade empresarial está organizada no nosso Código Civil brasileiro. Então, pessoal, uma das grandes dificuldades de se estudar o direito empresarial seria justamente essa. Porque o direito empresarial, ele não é um direito codificado. O que significa que é um direito codificado? Ele não é um direito que vem através de códigos, estatutos, coletâneas de leis. Não, ele vai ter um monte de legislação esparsa, né? Um monte de legislação dentro das mais diversas legislações que existem no Brasil, que vão tratar de situações empresariais. Por isso que ele é um direito não codificado, um direito que não tem um código próprio, não tem uma compilação de leis próprias, é um conjunto de leis próprias, ok? Então, pessoal, embora o direito empresarial ele não tenha aí um código específico de direito empresarial, um estatuto de direito empresarial, a gente tem que entender que o direito empresarial, ele ainda que não tenha um conjunto de lei própria, um conjunto de normas e regras próprias, ele goza de autonomia perante os demais ramos do direito. Então ele tem sua independência, ele não depende, por exemplo, da existência do direito civil, ele não depende da existência do direito do trabalho, da existência do direito do consumidor. Por quê? Porque ele é um ramo autônomo. Ele tem suas normas próprias, seus fundamentos e princípios que a gente vai estudar durante esse curso de Direito Empresarial 1. Então, até aqui nós estudamos as fases do direito empresarial, né? A primeira fase marcada pelo sistema romano e o sistema mesopotâmico, a segunda fase marcada pela teoria dos atos de comércio e a terceira fase marcada pela teoria da empresa, que foi adotada pelo nosso Código Civil de 2002. Pessoal, para que a gente possa compreender o conceito de direito empresarial, é importante que a gente analise quais são as suas fontes, quais são os seus objetos e como ele se relaciona com os demais ramos do direito brasileiro. Então, nesse período da aula, a gente vai estudar isso.
Então, passando ao estudo das fontes do direito empresarial, a gente primeiro precisa entender o que é fonte, né? O conceito de fonte de um ramo do direito é tudo aquilo que origina o direito, é tudo aquilo que aplica o direito, que vai nascer alguma relação jurídica, e essa relação jurídica ela vai ocorrer dentro do direito empresarial de duas formas. As fontes do direito empresarial podem ser divididas em fontes primárias, né? A fonte primária do direito empresarial seria a lei, a jurisprudência, a doutrina, os regulamentos. Então, tudo isso seria aquilo que chamamos de fonte primária do direito empresarial. Mas ainda dentro das fontes do direito empresarial, eu tenho as chamadas fontes secundárias. Essas fontes secundárias são os chamados usos e costumes mercantis. Porque o direito empresarial, ele não é um direito que está regulado somente por uma norma escrita. Ela está regulada por um costume, né? Um costume comercial, um costume mercantil. Então, esses costumes também vão ser caracterizados como fontes secundárias do direito empresarial. Quer um exemplo de costume mercantil? O cheque. Para quem não sabe, o cheque é um título de crédito, né? Uma ordem de pagamento à vista. Então, se eu dou um cheque para alguém, essa pessoa ela pode depositar esse cheque a qualquer tempo, porque ele, na lei do cheque, né? O cheque é regulado por uma lei, e essa lei prevê que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas por força de um costume, por força de um acordo comercial, eu predato esse cheque, né? Para 30, 60 dias, 15 dias, mas eu estabeleço um prazo de um crédito, de uma ordem de pagamento que tinha aí previsão para ser paga à vista, eu estabeleço um prazo, né, para que a pessoa possa pagar. E caso essa pessoa deposite esse cheque antes do pagamento, ela pode incorrer em desacordo comercial, né, e ser punida aí por um ato, por uma ação de dano moral, por um dano moral, e aí ela pode ser punida. Outros, é muito comum também a questão de estabelecer acordos comerciais, acordos, né, costumes comerciais em relação a vencimento de notas promissórias. Por exemplo, eu posso muito bem ter um costume comercial em Senador Canedo, em que o comerciante não cobre do seu cliente, né, do seu fornecedor ou do seu enfim, de qualquer relação comercial, na data do vencimento da nota promissória, do vencimento do cheque. Eu posso, às vezes, esperar 2, 3 dias para efetuar a cobrança desse cheque. Isso também é uma espécie de acordo comercial, uma espécie de costume comercial. E esse costume comercial, ele é sempre levado em consideração dentro de uma localidade, né? Dentro de uma determinada cidade, de uma determinada região. Por exemplo, a região de Senador Canedo pode ter um costume comercial que às vezes Anápolis não tem. Então esse costume, esses acordos comerciais, eles vão ser típicos de uma região, típico de uma cidade, mas ao mesmo tempo eles são fontes secundários do direito empresarial. Então até aqui nós vimos que as fontes elas podem ser primárias, né? Aí de fonte primária eu tenho lei, costume, jurisprudência, regulações, né? Regulamentações, normas reguladoras, e tem as chamadas fontes secundárias, que são os chamados usos e costumes mercantis. E esses usos e costumes mercantis, eles são caracterizados por acordos comerciais, né? Acordos mercantis que são realizados dentro de uma região. Outra questão que é muito importante a gente entender, que o direito empresarial, ele é um conjunto, né, mas que ele se divide em alguns outros ramos do direito empresarial. Então o direito empresarial é um todo,
mas que se divide em alguns ramos, sub-ramos desse direito empresarial. Então eu tenho, por exemplo, dentro do direito empresarial, o direito societário, que vai regular os mais diversos tipos societários que a gente tem. Vai regular, por exemplo, a empresa limitada, uma sociedade anônima, uma SA de capital aberto, de capital fechado, mas vai regular os vários tipos empresariais que a gente tem, os vários tipos societários que a gente tem. Eu tenho também dentro do direito empresarial o chamado direito concorrencial. Por que direito concorrencial? Ele vai estabelecer regras para que eu possa estabelecer a concorrência dentro do direito empresarial. Posso estabelecer até onde vai o poder de, por exemplo, publicidade, o poder de venda dessa empresa, o poder econômico dessa empresa. Então, eu tenho esse sub-ramo do direito empresarial. Eu tenho também outro sub-ramo do direito empresarial, que é o direito industrial. Esse direito industrial, ele regula os desenhos industriais, marcas, patentes, tudo que envolve propriedade intelectual, que é desenvolvido intelectualmente para a atividade da empresa, isso vai ser regulado pelo chamado direito industrial, sub-ramo do direito empresarial. E por aí vai, existem uma modalidade de sub-ramos do direito. E o direito empresarial, apesar de ter também autonomia, ele não precisa de outro ramo para exercer a sua força, exercer o seu caminhar, né? Ele se dialoga, né? Ele se relaciona, ele está intimamente ligado com alguns principais ramos do direito. Por exemplo, o direito do consumidor. A atividade empresarial ela tem que ser desenvolvida de maneira que as relações não possam ferir os direitos do consumidor. Eu também vou ter uma relação com o direito penal. O direito empresarial relaciona também com o direito penal, porque existem crimes empresariais, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária. Então, tudo isso vai afetar o direito empresarial. Né? Dentro da lei, por exemplo, da lei de recuperação de empresas e falências, eu também tenho os chamados crimes falimentares. Então, tudo isso se relaciona com o direito penal. Eu vou ter relação também com o direito do trabalho. Toda atividade empresarial, ela vai depender também de funcionários, ela vai depender de colaboradores, então ela vai estar intimamente ligada com o direito do trabalho. E também vai estar intimamente ligado com o direito tributário, porque vai gerar tributos, né? Vai gerar ativos e passivos tributários, né? Receitas tributárias que vão ser estudados em momentos próprios. Mas é importante que você tenha em mente que o direito empresarial, apesar de ter uma certa ser um direito autônomo, ele sempre vai se relacionar com esses ramos do direito. Direito empresarial fazendo relação com o direito do trabalho, direito empresarial fazendo relação com o direito do consumidor, direito empresarial fazendo relação com o direito penal e com o direito tributário. Até aqui a gente então estudou quais são as fontes do direito, né? E quais são os objetos do direito empresarial, as divisões do direito empresarial. Então, fazendo um conceito bem simplificado então do que é o direito empresarial, eu gostaria que vocês analisassem o direito empresarial como aquele ramo que regula toda a atividade empresária, não somente a atividade comercial daquele comerciante lá da ferragista do Jardim Canedo, mas também daquele prestador de serviço, daquele cidadão que desenvolve um desenho industrial. Então, hoje o direito empresarial é esse direito que regula esse universo de atividades comerciais, né, de atividades empresariais. Então, pessoal, nossa aula de hoje a gente estudou
quais são as fontes do direito empresarial, quais são as etapas que o direito empresarial passou dentro da história, né? E estudamos também como o direito empresarial se relaciona com os demais ramos do direito e quais são as características do direito empresarial. Para a próxima aula, a gente vai estudar mais a fundo o que é atividade empresária, qual é o conceito de empresário. Aguardo vocês, tenham todos uma excelente semana.